Comecei a jogar futebol e a minha ideia era de voltar para casa com uma história bonita pro meu pai. Eu falei, pai, eu quero jogar bola. Ele falou, e o dinheiro de casa? Eu falei, fica tranquilo, eu vou começar a jogar futebol e vou te dar uma vida boa. Cara, meu pai foi sensacional comigo. E, assim, principalmente no começo. E ele me deu uma coisa que eu sou muito grato a ele, e serei sempre, que foi a liberdade de escolher o meu caminho e de resolver minha vida, ter minhas escolhas. E ele decidiu ser meu pai. O meu pai sempre foi o cara que guiou a minha vida. Sempre foi meu exemplo de vida, sempre foi meu ídolo maior. Sempre me deu bastante liberdade para eu ser o que eu fui, o que eu sou. Roberto. Não, primeiro que eu venho do país do futebol. Então, no mundo onde muitas crianças queriam ser jogador de futebol, eu tinha que buscar o meu espaço. Eu venho do interior de São Paulo, uma cidadezinha pequenininha, Garça, Araras. Comecei a jogar futebol e a minha ideia era de voltar para casa com uma história bonita pro meu pai. Eu falei, pai, eu quero jogar bola. Ele falou, e o dinheiro de casa? Eu falei, fica tranquilo, eu vou começar a jogar futebol e vou te dar uma vida boa. E aí foi na escada, fui embora. Você prometeu a ele? Cara. Prometi pro meu pai. Eu só volto pra cá quando eu estiver bem de vida. E aí fui. E aí tive a oportunidade de jogar com os melhores do mundo. E voltou melhor do que tu imaginava, né? Mudou a sua vida? Mudou absurdamente. E a vida do seu pai? Futebol é maravilhoso. Futebol é maravilhoso. Futebol... Se você ter disciplina e realizar os teus sonhos, hoje a gente tá aqui para contar a história. Porque olha o que nós passamos, né? Tudo que nós vivemos, né? Maravilhoso, maravilhoso. Você também mudou a vida do seu pai, né? Porra, mudei a vida de um monte de gente. Até hoje. Futebol é na minha vida... Na verdade, futebol é minha vida. Foi, e vai ser sempre. Assim, o grande amor da minha vida é o futebol. E tudo que eu aprendi, tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, o futebol que me deu. Salvou a tua vida, você acha? Paixão eterna. Salvou com certeza. Assim como salvou a vida de milhares de pessoas no mundo todo, eu também. Uma vez eu tava falando contigo que tu falou que teu pai falou uma frase que te impactou muito, que era que a partir do momento X da tua carreira, que tu ia virar homem de verdade, que aí tu ia precisar assumir mais responsabilidade. Quando que foi essa virada de chave pra tu e quando que foi que teu pai falou essa parada? Cara, meu pai foi sensacional comigo. E, assim, principalmente no começo. E ele me deu uma coisa que eu sou muito grato a ele, e serei sempre, que foi a liberdade de escolher o meu caminho e de resolver minha vida, ter minhas escolhas. E ele decidiu ser meu pai. Acho que isso foi uma das grandes coisas bacanas que meu pai fez para mim, sabe? De não ter interferido na minha vida, no meu caminho, e só estar ali como meu pai me ajudando no que eu precisasse. E logicamente que, assim, meu pai me passou uma história muito boa de que ele, desde os 13, 14 anos, ele já trabalhava, já ajudava em casa, então eu tinha esse exemplo de querer sair sempre cedo e resolver e ganhar dinheiro. E cara, eu tive a sorte de ainda poder fazer isso com a maior paixão da minha vida, que é o futebol. Romário, eu queria te fazer uma pergunta que se estende para todos também. Qual que foi o momento assim mais icônico na tua vida que tu acha que o futebol te fez chorar tanto do lado positivo quanto do lado negativo em relação à vida? O mais forte de uma forma positiva e aquela dor que tu sentiu de uma forma negativa, tanto em relação ao impacto do futebol na tua vida. Dentro do futebol, eu tive dois momentos assim, exatamente como você falou, o mais triste e o mais feliz. O primeiro foi em 98, na Copa do Mundo da França, onde eu estava lá com esses dois caras aí e tive um problema na panturrilha e que a princípio eu não seria cortado. Eu dormi na seleção e acordei cortado. Isso para mim foi um choque muito grande, foi uma decepção, uma tristeza
com certeza, a maior tristeza da minha carreira foi esse corte da seleção de 98. E, como não poderia ser diferente, a minha maior alegria foi o título de 94. Estavam falando de pai, o meu pai sempre foi o cara que guiou a minha vida, sempre foi o meu exemplo de vida, sempre foi o meu ídolo maior, sempre me deu bastante liberdade para eu ser o que eu fui, o que eu sou, e eu escolhi jogar futebol, eu fiz tudo dentro daquilo que um filho pode fazer para um pai, eu tenho consciência disso, e nunca vai ser o que ele fez para mim em vida. E assim, em relação aos meus filhos, cara, eu falo sempre para eles têm a liberdade deles serem o que eles quiserem, mas eles têm que correr atrás. Meu avô correu atrás, meu pai correu atrás, eu corri atrás, meus filhos também vão correr atrás. Eu vou estar aqui, sabe, tipo, suporte, mas eles têm que fazer sacrifício para conquistar. É isso. E o teu, Ronaldo? Eu mais ou menos isso, 98 e 2002, mas eu incluiria as minhas lesões, cara, que foram perrengues longos demais para mim. Qual foi a mais dolorosa para tu? Em relação ao teu emocional, em relação ao teu sentimento? Cara, cada uma foi... Eu operei de joelho, só joelho eu operei umas 10 vezes, cara. Já com 17 anos eu fiz a minha primeira operação no PSV de Osgutlater, uma má formação do osso aqui debaixo do joelho, que dói pra cacete. Foi a primeira. E depois eu tive mais 9. E a rotura do tendão patelar, que era assustadora demais, porque também não tinha histórico de tratamento daquilo. Então a gente não sabia que caminho seguir. Então era meio que, cara, indo num caminho escuro e vamos ver o que vai dar, sabe? Uma incerteza muito grande. E uma fé minha muito grande também de querer voltar a jogar, mas assim, também não voltaria atrás para tirar isso tudo, não, porque graças às lesões também, cara, eu evoluí muito, eu fui e passei a ser melhor pessoa, melhor pai, melhor irmão, melhor filho, melhor em tudo, graças a também uma decepção física, né, uma situação. Tu acha que isso te fez evoluir muito como ser humano? Muito, mas muito. Entender meus limites, entender a minha força, entender muito de mim mesmo, sabe? Agora, te pergunto só dentro disso, em relação a... Se você tem essa noção que essa sua trajetória, essa sua estrada, assim, deu exemplos para muita gente no Brasil de passar por cima de dificuldades, tudo mais, assim. Você tem essa... Óbvio que na época não, mas você tem essa noção hoje de entender esse exemplo, assim? Cara, eu acho que naturalmente todos nós passamos essa imagem, porque chegar onde a gente chegou para ser jogador de futebol já afunila muito para a gente virar o que a gente virou. Cara, é improvável isso para uma criança qualquer pensar em chegar tão longe como a gente chegou. Então nós somos exemplos e inspiração para muita gente em todos os sentidos, em superação, em sacrifício, em conquista, em títulos, em um monte de coisa, né, cara? E o que a gente faz com as nossas famílias, tudo isso a gente... E o poder do futebol é algo maravilhoso, né? Que eu acho que ainda, talvez junto com música, algumas outras coisas que passam uma credibilidade muito grande para as pessoas, né? Num mundo tão polarizado que vivemos, o futebol continua puro e as pessoas continuam amando muito. Então, a gente tem essa responsabilidade de continuar transmitindo isso para os jovens de hoje, né? E os jovens de hoje têm a responsabilidade também de Escutar, querer aprender, querer escutar. Cara, tem informação muito fácil disponível para todos eles. Na nossa época a gente não tinha informação tanto assim. Então, cara, o futebol é maravilhoso e a gente vai continuar sendo mais esse transmissor mesmo para as pessoas.